Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu acredito que Deus tem algo para alinhar nos nossos corações essa noite. Porque é impossível que nós venhamos para um culto a Ele sem que tenhamos também uma palavra dEle para as nossas vidas. Aleluia! Então toda vez que eu venho para a reunião, seja eu que vou ministrar ou não, eu venho pronto para receber. Aleluia! E tenho muita consciência todos que quando eu ministro eu recebo também. Porque aquilo que está sendo falado está sendo gerado em mim também. Então a minha oração nessa noite é que o Senhor nos pegue por dentro. E que Ele fale aquilo que nós precisamos ouvir para alinhar o nosso coração e não aquilo que nós queremos ouvir. Tem coisas que nós queremos ouvir. Existem coisas que nós precisamos ouvir. E como um bom cristão e um bom filho, nós temos que orar e falar: Senhor, diga o que eu preciso ouvir e não somente o que eu gostaria de ouvir. Aleluia! Porque quando nós falamos para o Senhor falar para nós aquilo que precisamos ouvir, nós estamos dizendo: Deus, Tu tem liberdades para governar sobre mim e para dar destino para a minha vida, para que eu caminhe e alinhe o meu coração segundo o Teu propósito e a Tua vontade. Quando eu me posiciono e eu me coloco nesse lugar, eu estou me rendendo ao governo e ao senhorio de Cristo. Se coloca de pé, querido. Eu quero orar um pouco com você. Mas eu percebo que nós estamos com um pouquinho de distração no nosso meio. Amém? E não tem como nós sermos alimentados no meio da distração. Então, por favor, volte em nome de Jesus. O culto continua sendo para Ele. Tira a tua cabeça de todo lugar fora daqui e se conecte agora ao que Deus tem para fazer em nós e através de nós essa noite. Como que eu me ligo ao Senhor? Eu me ligo ao Senhor em oração. Porque quando eu estou em oração, eu estou em uma conversação, eu estou conectado com os céus. E aí eu não tenho tempo para ficar pensando sobre coisas que estão do lado de fora, mas eu estou preocupado que sejam geradas coisas do lado de dentro de mim. Então vamos orar para que toda a distração que está no nosso meio se retire. Porque Deus precisa e Deus quer fazer algo em nós. E eu falo para vocês uma coisa: ninguém veio aqui nessa noite para sair como voltou, inclusive eu quero sair daqui cheio da presença de Deus. Eu quero sair daqui com uma porção e com uma graça da parte dEle. Eu quero sair daqui com um pouco a mais, com uma dose a mais na minha vida. Então eu não posso vir para um lugar como esse e ficar distraído. Eu tenho que estar ligado e linkado com aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu acredito que Deus tem algo para fazer na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. E Deus quer fazer, é por isso que Ele veio aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nós declaramos que Tu és Senhor sobre essa casa. Nós declaramos que Tu és Senhor sobre essa igreja. Nós declaramos que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Nós chamamos a existência, Senhor, das verdades escondidas dentro do Senhor, dentro do Teu Espírito, para que venham sobre nós essa noite. Nós nos sujeitamos ao Teu governo. Nós oramos para que toda a distração do nosso meio saia. Nós oramos para que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade e da Tua graça nesse lugar. E nós queremos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito. Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. E nós nos sujeitamos nesse momento à Tua palavra. Tu és o maior deste lugar e Tu és o único a ser adorado. O culto é para Ti, Senhor. Nós declaramos, Pai, que todo o principado e potestade que estão sobre este local para tirar a atenção dos Teus filhos caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos céus abertos neste lugar. Nós declaramos a mente aberta neste lugar. Nós declaramos, Pai, que homens e mulheres serão, Senhor, mexidos e tocados pela Tua palavra. Senhor, nós não queremos, Pai, estar dispersos e distraídos, mas nós queremos estar ligados à movimentação dos céus nesses dias, para que nós possamos caminhar segundo o que Tu tens proposto no Teu coração. Então abre os céus neste lugar, Pai. Abre os céus sobre esta casa, que o Teu Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós, que o Teu Espírito de sabedoria venha sobre essa casa, e que nós sejamos, Senhor, alinhados à Tua palavra e alinhados ao Teu propósito. Em o nome do Teu Filho Jesus, nós declaramos isso para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Vocês sabem que os nossos irmãos dos Estados Unidos, os nossos irmãos americanos e os nossos irmãos mexicanos estão passando por uma terrível dificuldade em questão de coisas naturais que estão acontecendo. No México aconteceu um terremoto de 8,1 da escala Richter. E agora o furacão, o Irma, isso, né? Está passando pela Flórida, está devastando muitos lugares. E eu gostaria que nós, como igreja, levantássemos um clamor por esses dois países que estão passando hoje dias difíceis. E para que o Senhor dê a eles força, dê a eles alegria novamente, para que eles reconstruam tudo aquilo. E para que o Senhor também conforte as famílias que perderam seus familiares devido a essa catástrofe. Porque nós precisamos sentir a dor do nosso próximo também. Aleluia. Mesmo que ele esteja em outro país, mas, queridos, vai chegar aquele dia que nós todos vamos estar fazendo parte de uma única nação. Todos numa única nação. Então, quando nós oramos, nós estamos orando por irmãos distantes, mas que fazem parte da mesma nação e do mesmo povo que eu e você faz. Aleluia. Feche os teus olhos, eu gostaria que você orasse por eles. Quando vocês têm acompanhado as notícias, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho acompanhado as notícias e nós precisamos orar para que o Senhor dê a eles força, para que eles consigam passar mais essa. Aleluia. Pai, nós apresentamos os nossos irmãos agora. Nossos irmãos da Flórida, nossos irmãos americanos, os nossos irmãos mexicanos que estão passando nesses últimos dias por dias terríveis e difíceis. Pai, o desejo do nosso coração é que nada disso ocorresse e acontecesse. Nosso ser humano, Senhor, pensa de uma forma, Pai, que nós não queríamos que nada disso estivesse ocorrendo. Mas nós vemos uma realidade, está sim acontecendo. Estão, Senhor querido, sendo destruídas casas, estão sendo, Senhor querido, levado famílias, pessoas. E a única coisa que como igreja nós temos que fazer nesse momento é nos colocar em oração e intercessão por eles. E nós aqui nessa noite como igreja, Senhor, nessa cidade, como muitos outros estão reunindo com o mesmo propósito, nós nos colocamos, Pai, na brecha pelos nossos irmãos e oramos para que o Senhor os dê força, para que o Senhor esteja com eles, para que a fé deles em Ti não seja abalada, para que eles possam, Pai, vencer mais uma vez, Senhor, através, Senhor, da força que é em Ti. Nós oramos por aqueles que perderam familiares, por aqueles que perderam filhos, por aqueles que perderam pai, mãe. Nós oramos para que o Teu Espírito conforte os seus corações, e lhes dê vigor, graça, meu Deus, para que eles avancem, para que eles não parem, que o Senhor nos dê condições de reconstrução, que o Senhor alinhe os seus corações, Pai. Porque nós sabemos que até o Teu juízo, quando vem sobre nós, ele vem cheio de misericórdia, e o Teu juízo é para nos trazer novamente ao Teu propósito. Então nós oramos que tudo isso que tem acontecido nesses dias sirva para um único propósito, para que os nossos corações se voltem a Ti em arrependimento e em submissão novamente. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Senhor. Aleluia. Diga amém, querido. Aleluia. Sente-se. Eu quero conversar com você nessa noite sobre modelos, sobre padrões. Aleluia. Nós percebemos que cada vez que o ser humano perde o modelo correto e perde os padrões do céu, ele começa a gerar padrões e modelos segundo aquilo que agrada o seu coração. E quando nós lemos a palavra de Deus, desde o princípio, desde o Gênesis até o final dela, nós percebemos que uma das coisas que Deus faz e que Deus chama atenção para o seu povo é sempre acerca dos modelos corretos e como o povo deve se movimentar e se mover acerca daquilo. Se nós não temos um padrão e um modelo para a nossa caminhada, logo nós vamos gerar um padrão nosso e um modelo nosso. E logo nós estaremos fora do padrão de Deus. Existe um padrão para o corpo de Cristo, existe um padrão dos céus para mim e para você, existe um modelo que Ele deixou. E a única coisa que Ele espera é que nós venhamos conhecer o modelo correto daquilo que Ele deixou e daquilo que Ele chamou. E a partir desse modelo nós possamos avançar e caminhar, porque só assim nós vamos construir da forma correta. Você sabe por que muitos de nós precisam desconstruir muita coisa? E muitos estão ainda desconstruindo muita coisa? É porque os padrões da construção não estão adequados ao modelo correto de Deus.
Quando Deus manda Noé fazer a arca, Ele dá padrões para ser feito e dá um modelo correto, medidas corretas, exatas para ser feita. A dificuldade que temos é que muitas vezes os padrões que Deus nos dá, os modelos que Deus nos dá, as medidas que Deus nos entrega, geralmente nós questionamos o porquê, e geralmente nós queremos colocar uns centímetros a mais ou a menos, porque nós achamos que é necessário. E cada vez que nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus, mesmo sem querer, que o modelo dele não é suficiente, e não é bom o suficiente, e não é correto o suficiente, para que eu possa caminhar sobre aquilo. E é justamente quando nós fazemos isso, que nós saímos do padrão de Deus e do modelo estabelecido dele para as nossas vidas. Nós vemos que desde o princípio, tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. Os padrões de Deus, as medidas de Deus são exatas e são perfeitas. Quando Ele fala sobre o tabernáculo, quando Ele fala sobre a arca da aliança, Ele passa um tempo e um período só falando sobre medidas e padrões e modelos. E depois Ele dá todas as medidas, as cores, o tipo de tecido, o tipo de madeira, o tipo de metal, como que ia ser construído aquilo. Depois Ele dá todos os padrões e as medidas exatas. Ele pega um povo e Ele qualifica um povo para fazer aquilo também. Ele começa a gerar o dom em muitos para que eles pudessem fazer aquilo que foi dado modelo, porque se fossem fazer aquilo mediante um conhecimento humano, seria impossível de fazer. Então entenda uma coisa, que toda vez que Deus estabelece um princípio, Deus estabelece um modelo, Deus estabelece um padrão para mim e para você caminhar também, Ele vai nos dar a revelação, vai nos colocar dons, vai nos colocar sabedoria, para que nós possamos entrar nesse padrão que Ele estabeleceu. E é por isso que nós vemos a concretização de tudo aquilo que Deus fala. Por quê? Porque Ele estabelece padrões, mas também Ele estabelece sabedoria nas pessoas para que elas possam caminhar no padrão do Senhor. E quando nós vamos lendo a Bíblia e lendo e entendendo sobre os padrões de Deus, nós percebemos que muitas vezes os homens perderam o padrão, e por perder o padrão, eles se tornaram escravos de outros povos. Por quê? Porque começaram a vincular a sua vida e a sua caminhada por padrões de outros povos e de outras pessoas. Toda vez que eu tiro Deus do centro da adoração de tudo, automaticamente eu estou levantando alguém como Deus na minha vida. Eu preciso compreender uma verdade que ela é muito séria e muito profunda, porque ela demanda toda a forma que eu caminho e que eu me movimento. Eu preciso saber se eu estou construindo a minha vida dentro dos padrões de Deus, ou se eu estou estabelecendo padrões humanos para construir a minha vida. Eu preciso olhar dentro de mim e ver quem é o ser que coordena e domina sobre todas as minhas ações e todas as minhas atitudes. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver se realmente eu tenho amado a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Porque aquele que está como o Senhor do meu coração é aquele que governa a minha forma de caminhar e a forma de eu me movimentar. Se os padrões estão exatos, se as medidas estão corretas, se o modelo está correto, automaticamente eu construo da forma correta. Agora, se as coisas não estão indo bem, se as coisas não estão acontecendo, é porque os meus padrões, as minhas medidas não estão adequadas às medidas dos céus, não estão adequadas àquilo que Deus propôs para mim e para você. Então a pergunta é, em que eu tenho errado? Porque Deus não erra, Deus é perfeito. A pergunta que nós precisamos fazer todos os dias é quem está governando sobre nós. Porque a quem nos submetemos também, nós submetemos a nossa vida, a nossa caminhada aos padrões daquele a qual nós estamos nos submetendo. Se eu submeto a minha vida, a minha vontade, quem governa a minha vida? Quem governa? Quem governa, irmãos? Eu governo. Mas se eu submeto a minha vida ao governo de Deus, Ele passa a governar sobre as minhas ações, sobre as minhas atitudes, sobre a forma que eu caminho, a forma que eu me movimento. E perceba que toda vez que eu sujeito a minha caminhada debaixo do padrão que eu estabeleço, todas as vezes, eu me frustro em algum momento da minha caminhada. A maior dificuldade que nós temos como seres humanos
e pensantes é de nos submeter ao Senhor. Porque desde o Éden, quando o homem decidiu ser igual a Ele, o homem decidiu dizer que sabia tanto quanto ou mais que Ele. E toda vez que nós, como homens, permitimos que o homem, domine e determine a minha caminhada e a forma que eu vou me mover, eu estou dizendo que eu sei mais do que aquele que me criou e que me gerou antes da fundação do mundo. E automaticamente eu gero uma idolatria do eu dentro de mim e paro de adorar aquele que deve ser adorado pela minha vida. Queridos, a idolatria não está somente ligada a imagens penduradas na parede ou imagens feitas de gesso. A idolatria ela vai muito além disso. A idolatria ela está fundamentada muitas vezes em um pensamento e uma verdade que nós não queremos negociar, porque temos ele como o cerne de toda a nossa caminhada e da verdade que nós queremos carregar e apresentar às pessoas. Mas se essa verdade não condiz com a verdade de Deus, ela passa a ser alguma coisa que você está idolatrando, porque você não consegue abrir mão disso. A idolatria às vezes está ligada aos pais que idolatram os filhos e não permitem que os filhos cresçam. Por quê? Porque eles querem expressar na vida do filho aquilo que eles não puderam ser. Querido, Deus tem um propósito para os teus filhos. Eles nasceram com uma identidade única e não é a tua, é a deles. Há um propósito de Deus para cada filho que nós geramos. E nós não podemos querer expressar as nossas frustrações mediante os sucessos dos nossos filhos, porque nós não tivemos sucesso naquelas áreas. Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos atrapalhando, nós estamos interferindo no projeto e no plano de Deus na vida dos nossos filhos, porque eles têm algo de Deus e nós precisamos entrar em Deus para entender o que nós precisamos fazer para que os nossos filhos cresçam segundo o propósito que Deus tem para eles. Mas nos ensinaram por muito tempo que nós temos que dar para os nossos filhos aquilo que nós nunca tivemos. Quando eu era jovem, eu queria estudar, queria me formar, queria ser um juiz, queria ser um advogado. E eu não consegui porque eu tinha que trabalhar, mas agora eu vou fazer o meu filho se tornar um advogado. Quem governa sobre essas atitudes? Sou eu ou é Deus que está governando? Como homens e mulheres que se submetem ao senhorio de Deus, ao modelo correto, quando nós geramos filhos, a primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar: Senhor, qual é o teu propósito para o filho que o Senhor tem me dado? Porque os filhos não nos pertencem, eles são herança do Senhor. Nós somos mordomos de Deus para cuidar deles e para liberá-los para um tempo e para um propósito que Deus tem para eles. E toda vez que nós prendemos os nossos filhos nos nossos sonhos, nós não permitimos que os sonhos de Deus se realizem na vida deles. Pastor, então é errado eu ficar planejando coisas para o meu filho? É errado se o teu plano estiver fora do plano de Deus. Vocês percebem a responsabilidade que nós temos como pais e mães para com os nossos filhos? Eu estou falando para uma igreja que diz que está debaixo do governo de Deus. E se nós estamos debaixo do governo de Deus, o padrão das nossas vidas não pode mais ser o mundo. A forma de educação dos nossos filhos, a forma do nosso casamento, a forma com que trabalhamos, a forma com que fazemos tudo na nossa vida, não pode ser o padrão do mundo, tem que ser o padrão dos céus. Quando nós vemos na antiguidade como as crianças elas eram criadas, quando elas começavam a aprender a falar, a entender alguma coisa, a primeira coisa que eles começavam a aprender era a Torá, era a lei do Senhor. Os pais ensinavam os filhos, liam a palavra para os filhos, ensinavam para que os filhos temessem ao Senhor, para que fosse gerado no coração dos filhos temor àquela palavra, para que eles amassem a Deus e declarassem que não havia nenhum Deus maior do que o Deus de Israel. Eles eram educados naquilo, eles eram formados, o seu caráter, a forma deles caminharem era formada através daquilo. Por quê? Porque os pais entendiam que quem governava sobre eles não era um sistema do mundo, mas existia um governo sobre eles, e dentro desse governo existia um padrão e uma lei que regia todo o reino. O que percebo hoje
é que a igreja dos nossos dias, ela saiu debaixo desse governo de Deus, do padrão do céu, e é por isso que nós, como igreja, enfrentamos problemas e situações parecidas com o mundo lá fora, na criação dos nossos filhos. Queridos, é bem mais fácil nós deixar a internet educar os nossos filhos. É bem mais fácil nós deixar os desenhos, os filmes educarem os nossos filhos, porque a vida hoje está uma correria. É bem mais fácil nós falar para eles pegarem, sentarem na frente do computador e ouvirem mensagens para que o coraçãozinho deles seja guardado naquilo do que nós como pais e mães sentarmos e lemos a palavra com eles e alinhar o coração deles para que eles cresçam debaixo do governo de Deus. Percebem como é sutil? E percebem como nós vamos perdendo os padrões do céu sem que nós venhamos perceber o que estamos fazendo? Querido, aquela figura que você aprendeu por muito tempo, que Satanás vai aparecer para você com um chifre de 2 metros de altura, com um rabão vermelho, com aquela cara feia, que você fica com medo e com um garfo na mão para espetar você. Isso só serve para desenho animado, irmão. Não é mais padrão de crença para nós. A verdadeira face de Satanás é sutileza e persistência. Ele é sutil e ele é persistente na forma com que ele quer fazer e desconstruir uma mentalidade. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que existia um povo do princípio. E no princípio o povo tinha uma palavra e tinha uma forma de movimentação, tinha uma lei que governava sobre eles, e tinham pais que tinham o seu coração que era adequado àquela lei que governava sobre eles. O princípio do povo de Israel foi assim. E perceba que a lei já existia antes de Moisés. A lei que alinhava o coração dessas pessoas, a lei do Senhor já existia desde o princípio do Éden. E perceba que gerações após gerações, elas mantêm aquela lei como um modelo para a criação dos seus filhos, o estabelecimento do povo. E o governo do povo está debaixo daquela lei, daquele princípio. Mas num determinado tempo eles perdem, eles se desligam, eles abrem mão de princípios, de valores, porque existia alguma outra coisa sendo falada no mundo do tempo deles, que era agradável aos ouvidos e a aparência era boa. Então nós não precisamos mais ser tão exigentes com os nossos filhos e com a nossa família acerca de algumas coisas. Por que nós não precisamos ser tão exigentes mais? Porque dá para a gente dar uma aliviada em algumas coisas. Mas só que esse mesmo povo que deixa de caminhar num padrão que foi estabelecido por Deus, esse mesmo povo, depois de um determinado tempo, eles passam a ser escravos em uma terra. Perceba que quando nós saímos do padrão de Deus, nós saímos do modelo correto daquilo que precisamos ser em Deus e através de Deus, geralmente, ou melhor, sempre, nós vamos estar caminhando para um lugar de escravidão. Querido, se Deus tem você, e se você entregou a tua vida para Ele, você pertence a Ele, você não pertence mais ao mundo. Então se você pertence a Ele, quem governa sobre você não é mais os teus achismos, não é mais a tua vontade, não é mais o que você pensa, mas é o que a sua palavra, a palavra do Rei, diz a nosso respeito. E nós vemos esse povo que se torna escravo. E esse povo fica 430 anos escravo, aprendendo de uma cultura diferente, aprendendo formas diferentes de adoração, conhecendo deuses diferentes, conhecendo a forma de se vestir e de fazer diferente. Mas perceba que nesse período ainda, que eles estavam, na sua grande maioria, perdidos, existia um remanescente que mantinha a tradição e que mantinha o modelo guardado e ensinava a um percentual de pessoas. Queridos, sempre no meio de um povo desatento, Deus vai guardar um remanescente. O plano de Deus nunca é frustrado. Aqueles que não guardam o princípio no seu coração, eles vão perder aquilo que Deus propôs a eles, mas aqueles que permanecem no princípio, independente das circunstâncias, eles vão alcançar a herança que lhes foi proposta. A herança é para filhos que obedecem e se sujeitam ao governo do Pai.
Herança não é para quem quer viver absolutamente, fazer o que quer da sua vida. E quando esses homens estão ali vivendo uma vida de escravidão, esse povo todo cativo no Egito, e durante esse período de 430 anos, esses mesmos homens que guardavam no seu coração a lei do Senhor, o princípio da sua palavra, guardavam a Torá, eles ensinavam os seus filhos, eles morriam, os seus filhos ensinavam para outra geração, e passava a outra geração, eles ensinavam para outra, e Deus guardava um remanescente. E foi esse remanescente que fez o Senhor lembrar da promessa que Deus tinha sobre a vida deles. Queridos, se não existia uma igreja que ora, e que fala acerca e caminha acerca das promessas de Deus que colocou sobre a sua vida, e caminha sobre os princípios de Deus que Deus estabeleceu na sua vida, se existir um remanescente dentro da igreja de Deus esses dias que faça isso, Deus não vai se esquecer da promessa dele para os nossos dias. Mas é preciso alguém que se coloque na brecha e guarde o princípio de Deus no seu coração como uma lei que governa sobre todo o seu corpo e sobre toda a sua alma. Devido a isso, a Bíblia diz que Deus se lembrou daquele povo e Deus levantou um libertador e enviou um libertador. Aí você se pergunta, será que Deus esqueceu? Será que Deus esqueceu da promessa? Será que Deus esqueceu do que Ele falou que ia fazer na minha vida? Será que Deus esqueceu daquilo que Ele disse que ia fazer no meu tempo, através da minha casa, da minha família? Será que Ele esqueceu? Eu acredito que Ele nunca esquece. Mas eu creio que nós esquecemos de andar debaixo da sua lei e debaixo do modelo correto. É por isso que as coisas não acontecem na nossa vida. Existem padrões, queridos. E quando nós saímos do padrão, automaticamente nós ficamos perdidos. Abra a tua Bíblia comigo, lá em Gênesis. Gênesis 2, versículo 7. Vamos ler do 4 em diante. Essa é a história do início da humanidade. No tempo em que Yahvé, Deus criou o céu e a terra, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. No princípio da palavra, Deus cria todas as coisas. Deus cria o céu, cria a terra, cria a natureza, cria todas as coisas. Não havia nada ainda plantado, não havia nada nascido ainda na terra, porque existia um padrão. E dentro desse padrão precisava existir o homem. E após Deus ter criado todas as coisas, o que Ele faz? Ele cria o homem. Ele estabelece um modelo. E após Ele ter criado o homem, Ele apresenta para o homem um modelo daquilo que Ele esperava que o homem fizesse em toda a terra. Queridos, aqui Deus revela algo que nós estamos hoje correndo e procurando fazer. Ele revela o verdadeiro propósito para que nós fomos criados. Ele revela o sacerdócio, o governo do homem sobre toda a terra. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. O governo da terra está sobre nós, homens. E quando o Senhor estabelece o jardim, no versículo 8 ele fala: ora, Yahvé, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Sabe por que Deus
prepara um jardim, e nesse jardim, se você continuar lendo, vai falar que tinha todo tipo de espécie de plantas, todo tipo de frutas, todo tipo de animais, tudo o que existia estava ali. Eu entendo que esse jardim era o quê? Era o modelo, o padrão. Porque Deus vai entregar coisas para você, mas Ele não vai entregar coisas para você e dizer, ó, te vira, faz o teu jeito. Deus não é um pai irresponsável, irmão. Quando Deus der algo para você, Ele também vai dar um padrão para aquilo ser feito. E tudo aquilo que eu faço, que não está dentro do modelo dos céus, que quebra princípios de Deus, não foi Deus quem mandou fazer. Tudo aquilo que quebra a lei do Senhor, não foi Deus quem mandou fazer. Então Deus vem e prepara todas as coisas, Ele prepara um jardim e coloca o homem ali e fala, homem, o modelo daquilo que eu quero que você faça em toda a terra já está estabelecido, você não precisa inventar nada. Só funcione a partir daqui. O maior problema nosso é que nós queremos ficar inventando a roda e descobrindo fogo todo dia. Nós queremos fazer as coisas diferentes. Não, eu vou fazer diferente porque assim vai ser diferente, eu vou chamar atenção. Esquecemos de procurar em Deus qual é o padrão e o modelo que nós precisamos seguir para concretizar aquilo que nos foi entregue. Eu digo que a nossa mente nesses últimos tempos ela anda muito mundana, muito governada pelo sistema desse mundo. Quando o homem olha para o padrão de tudo o que tinha sido feito e começa a funcionar a partir daquele padrão do Éden, ele consegue ser perfeito, ele consegue estar perfeito em Deus. Por quê? Porque ele está exercendo o sacerdócio que ele foi chamado, da forma que Deus esperava que ele exercesse. E ele começa a cultivar, ele começa a preparar, ele começa a nomear os animais, ele começa a preparar todas as coisas. Por quê? Porque ele partiu de um princípio, de um modelo. Dentro do padrão que Deus dá ao homem também, Deus também dá uma lei ao homem. E a lei que Deus dá ao homem, no princípio, significa obedeça, obediência. Deus não chegou e falou para o homem, ó, vou te colocar no jardim. Você é meu amigo, você é um cara legal. E aqui no jardim assim, ó, faz do teu jeito. Você pode fazer como você quiser, toma decisão. Faz do teu jeito. Deus estabeleceu um padrão e disse como ele deveria fazer e como ele deveria governar. E Deus deu uma ordem ao homem. Ele disse, está vendo tudo que eu criei no jardim? Sim, estou vendo, tudo isso aqui é teu. Você pode comer, você pode usar, você pode fazer, mas daquela árvore, daquela lá, onde é conhecimento do bem e do mal, nela você não toque. Deus estava dizendo para ele, ó, se você sentir vontade, come um frutinho, eu sei, você é querido, eu vou continuar te amando. Mas Deus dá uma ordem, o homem diz, não toque. E o que o homem faz, ele obedece? Sim ou não? Ele desobedece por quê? Por quê? Porque ele decidiu no seu coração se rebelar contra um princípio de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, é porque antes, no nosso coração, nós decidimos tomar a tal decisão. Eu sempre digo que o pecado é gerado aqui e depois ele torna-se uma realidade em nós. Quando Adão e quando Eva decidem isso, eles olham para Deus e falam, o teu padrão é legal, gostei, o teu modelo é bom, mas eu posso fazer coisas melhores que você. Com isso eu entendo o quê? Que a minha maior guerra, irmãos, ela não é contra Satanás, a minha maior guerra diária é contra o ser que habita em mim, o ser humano. A Bíblia diz que desde o nosso nascimento nós somos maus. É a Bíblia que diz isso. A nossa natureza é pecaminosa e é má. Então toda vez que a minha natureza domina as minhas atitudes, automaticamente as minhas decisões serão más. Porque faz parte da natureza que governa sobre o ser humano. Mas quando eu entrego a minha vida para o Senhor, querido, entenda o que é entregar a vida para o Senhor. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu estou me sujeitando ao governo dEle novamente, assim como era lá no Éden. E toda decisão que eu vou tomar
seja qual for, eu preciso tomar ela debaixo do padrão de Deus e não daquilo que eu penso, daquilo que eu acho e devido à circunstância que eu estou no momento. A circunstância do momento fez com que o homem desejasse ser igual a Deus. E se as circunstâncias continuam determinando a minha forma de caminhar, eu continuo tentando fazer melhor que Deus. A minha maior guerra é contra mim todas as manhãs quando eu me levanto. Porque todas as manhãs quando eu me levanto, saio da minha cama, eu tenho que tomar decisões. E devido às decisões que eu tomo, o resultado pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de quem está governando sobre a decisão que eu estou tomando. Se é Deus quem governa as minhas decisões, é impossível que essas decisões sejam ruins. Sejam elas dolorosas para mim ou não, mas sempre elas serão boas. Agora, se as decisões que eu tomo a partir do momento que eu me levanto, elas passam de um princípio de governo da minha alma, e eu tiro por modelo aquilo que eu penso, automaticamente elas vão gerar alguma coisa que não vai ser nada bom para a minha vida. Eu penso que nesses dias, a igreja do Senhor precisa voltar ao modelo correto. Eu penso que nesses dias nós como igreja e como corpo precisamos ler mais a Bíblia, esquadrinhar mais as Escrituras, porque nelas estão guardadas todos os princípios eternos de Deus. Após o povo ter saído e Deus ter ouvido esse povo, ter saído do deserto, Deus estabelece uma lei para governar sobre a vida deles. Por quê? Por que Deus precisou estabelecer uma lei? Porque eles viveram durante 430 anos da sua vida debaixo de uma legislação que não era de Deus. E eles precisavam retomar na sua mente, precisavam entender novamente como eles iam caminhar dali para frente. Porque eles entendam uma coisa: Deus tem promessa sobre a vida de todos nós aqui. Não existe ninguém aqui sem uma promessa de Deus. Eu não tenho promessa. Tem sim, irmão. Mas eu não sei qual é, então você vai descobrir. Mas você tem. Mas como que eu alcanço a promessa? Eu só alcanço a promessa no padrão da promessa que ela foi entregue. Existia uma promessa de Deus para aquele povo. Deus entregou para os patriarcas, entregou para Abraão, falou: esse povo, essa nação, será maior que tudo. Você terá uma nação que você conta as areias, não conta, conta as estrelas, não conta. Então assim vai ser tua nação. Vai ser desse tamanho. Existia uma promessa, mas também existia um padrão. E quando o Senhor tira esse povo, Ele precisava trazer novamente para o coração deles uma lei que ia padronizar a forma com que eles iam alcançar a promessa. Ele começa a estabelecer, primeiro, Ele tentou estabelecer, como no princípio, Ele falou: prepara o povo, consagra um santo jejum durante 3 dias. Prepara todo o povo, porque eu estou alegre, porque eu tirei o meu povo, o povo da promessa saiu de um tempo de 430 anos de jugo, de prisão, de escravidão. Prepara o povo, chama o povo, fala, conclama um jejum. Todo mundo se prepara 3 dias, porque no final desses dias eu vou descer e eu vou ter com eles, eu vou conversar com eles. Cara, você já parou para pensar o que Deus estava fazendo nesse exato momento? Deus estava dizendo para o homem: eu quero fazer como eu fazia no princípio, que eu vinha na viração do dia e me relacionava e falava com vocês face a face. Era isso que Deus estava esperando. Ele falou: consagra, se prepara, congrega o povo. Por quê? Porque eu preciso estar com eles. Mas se a tua mente é condicionada ao governo desse mundo, você não vai querer estar face a face com ele. Qual é a resposta do povo quando eles param para pensar a responsabilidade que eles teriam? Porque, queridos, entenda, quando Deus se revela para você e quando Deus fala algo para você, Ele não está falando porque você é um cara bonito ou porque você foi o cara mais legal e mais escolhido de todos para ouvir aquilo. Ele está falando para você porque Ele espera que você seja homem responsável de dar a resposta após aquilo que Ele está falando. O que Deus esperava naquele dia era que aquele povo se posicionasse como um só homem e compreendesse o porquê que eles eram um povo escolhido. Só que o povo, mais uma vez, titubeou e parou para pensar, falou: não, deixa eu pensar. O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Só que na verdade eles não iam ganhar, eles iam perder tudo para ganharem o tudo de Deus. O que é melhor, irmãos, ter o teu tudo ou ter o tudo de Deus?
O que é melhor? Ter o teu tudo ou ter o tudo de Deus? Então por que você não larga da tua vida e entrega logo tudo para Ele? Por que nós ficamos relutando para entregar para o Senhor? Só que naquele dia, aqueles homens com uma mente escrava ainda, eles olham para Deus como um senhor feudal que iria escravizar a eles de uma forma diferente, mas eles não conseguem olhar para Ele como um pai que viria ter com seus filhos, porque ansiava aquele momento que ia dar as diretrizes da casa para que eles caminhassem e para que toda aquela promessa que estava guardada nos patriarcas, naqueles que foram antes deles, alcançasse toda aquela geração. Mas conforme a visão que eu tenho de Deus, é assim que eu avisto a promessa que Deus tem sobre a minha vida. Eu tenho dito nesses dias que se a minha perspectiva acerca de quem Deus é não muda, logo eu não consigo entrar dentro daquilo que Deus tem para mim. A perspectiva que eu tenho que ter de Deus é a mesma perspectiva que Deus tem a meu respeito. Esses homens, eles olham para Deus com a perspectiva de um faraó diferente. E eles pensam, não, peraí, eu acho que não vai ser legal esse negócio. Faz assim, Moisés, você é o cara, você é assim com o homem. Ele fala com você, vai lá, faz por nós. Vamos deixar com você. Depois você fala para nós o que ele falou e está tudo certo, a gente acredita em você, cara. Você livrou a gente, você é o cara. Só que Deus não queria falar só com Moisés. Ele queria falar com todo o povo, porque ele tinha dado uma promessa a um povo e não a um homem. Esse homem, essas pessoas, elas fogem, elas correm de estar na presença de Deus. Porque, querido, quando a presença de Deus vem, como a palavra diz, você não fica vivo, você morre. Quando a glória de Deus vem sobre as nossas vidas, é para matar tudo aquilo que não é santo em nós. E é por isso que temos medo da presença e da glória dele. É por isso que tememos, porque quando olhamos para nós percebemos que existem medidas que não estão exatas. Existem medidas que precisam voltar à forma correta. Então o povo abre mão de estar com Deus. Por quê? Porque o padrão e o modelo que eles estavam seguindo não era o padrão e o modelo que tinha sido entregue para os patriarcas. E se você continuar lendo a história, você vai perceber que aquela geração não adentrou a promessa. Porque teve que se trabalhar 40 anos para desconstruir uma mentalidade errada acerca de quem Deus era e da lei do Senhor. Passou-se 40 anos, uma geração, para quê? Para que as pessoas que a partir da saída do Egito viessem gerar no coração e na mente delas aquilo que a palavra dizia e não aquilo que eles viam e aquilo que eles acreditavam. Sabe qual é a pior coisa de uma mente escrava? É que uma mente escrava acha que tudo tem que ser dado a ele sem esforço algum. A mente escrava acha que ele é um coitado miserável e que todo mundo tem que ter dó dele. A mente escrava acha que todo mundo tem que olhar para ele com misericórdia e com dó. E essa pessoa que tem uma mente escrava, ela nunca alcança a promessa, porque ela sempre está pedindo para alguém subir um monte por ela, porque ela não quer sacrificar a sua vida para estar com Cristo. Mas a mente de filho é aquele que chega para o seu pai e diz, pai, o que precisa ser feito eu vou fazer, porque eu quero agradar o pai, eu quero agradar o teu nome. Filho, você vai precisar morrer, você vai precisar passar 3 dias debaixo da terra. Não, tô junto. Me manda para a terra, que é para isso que eu fui chamado. O propósito é esse, então eu vou lá. É 3 dias que eu passar, você vai apanhar pra caramba. Aqueles que você achava que te amavam vão sumir tudo, não vai ter ninguém com você. Vai todo mundo sumir. Mas eu, contudo, continuo com você, porque eu estou guardando o propósito. Eu acredito que foi essa conversa que o pai teve com o filho nos céus. Falou, filho, você vai ter que ir. E o filho diz, eu me disponho a ir. E o Senhor apresenta a missão para o filho fala, fechou, estamos juntos, é nós. Vamos para cima. Porque o filho conhece o pai que tem e sabe que o pai jamais deixará com que ele fique morto, mas ele vai conquistar e alcançar a promessa que ele foi entregue. Agora, a minha preocupação nesses dias
é que a missão que nos foi entregue, muitas vezes ela não é agradável àquilo que nós queremos. Mas também, se existe uma missão, existe uma ordem. E se existe uma ordem, nós não devemos questionar a missão, nós devemos nos entregar a ela e servir a missão. E parar de gerar questionamentos acerca da missão. Quando nós entendemos essas coisas, nós vamos conseguir nos sujeitar ao governo de Deus. Querido, existe uma promessa de Deus para essa geração. Existe uma palavra de Deus para esses dias. A pergunta é, será que nós vamos ser aqueles que vão alcançar essa promessa, vão trazer à realidade essas coisas? Será que nós vamos nos sujeitar a ficar 3 dias morrendo para nós, para Ele se revelar no 3º dia a nós? Será que nós vamos decidir morrer para os nossos desejos, deixar que Ele governe as nossas vidas, para que isso se concretize? Ou nós vamos deixar que essa geração passe e que outra geração alcance aquilo que era para nós? Essa é a pergunta. Se o teu orgulho domina você, você não quer que se cumpra nos seus dias. Se o eu determina a tua caminhada, você não quer que se cumpra nos seus dias. Você está dizendo, Senhor, levanta outro, porque eu não quero. A preocupação nossa nesses dias tem que ser uma só. Senhor, qual é a palavra que tu tens para a minha geração? Eu acredito que nós somos a geração dos últimos dias. E eu não quero morrer sem completar primeiro o propósito a mim entregue. O desejo do meu coração é que a igreja entenda e que ela se sujeite ao governo de Cristo, ao modelo correto. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus. Se você está anotando, eu quero passar para você anotar aí. Sobre os 3, 4 modelos de Deus para o homem. Eu não vou conseguir ler tudo. Gênesis 2, 5 a 8. Deuteronômio 5, do 6 ao 21, que são os 10 mandamentos. E Mateus 6, versículo 9. A lei do Senhor, ela permanece, queridos. A maior dificuldade que nós temos em entender a graça é porque nós achamos que, mediante a graça, a lei deixou de existir. A lei e a graça caminham juntas. É que nós confundimos lei civil com lei moral. Nós confundimos as coisas e por isso nós não conseguimos entender sobre elas. Eu acredito que nos últimos 300 anos ou 400 anos no mínimo, a maior discussão é sobre a graça e sobre a lei que faz parte da graça. E quando nós lemos a Bíblia, ela está tão clara. Nós ficamos separando, não, isso aqui é para o judeu, isso aqui é para nós, isso aqui é para o judeu, isso aqui é para nós. Esse é para o gentil, esse é para o judeu. A lei moral que rege a nossa mente, ela é para todos. A lei do Senhor, o princípio da sua palavra é para todos. As leis cerimoniais não são para nós. As leis civis não são para nós. Mas a lei de Deus, que está em Deuteronômio 5, do 6 ao 21, elas têm que reger a nossa forma de caminhar e a nossa forma de viver. Porque é uma lei que coloca o nosso coração sujeito ao governo de Cristo. Perceba que nas bem-aventuranças Deus cita toda essa lei. Ele fala acerca disso. E quando ele é questionado sobre a lei, ele fala, não, você não entendeu, eu não vim aqui para destruí-la. Eu vim para cumpri-la. E digo mais, ele fala. Eu vou apresentar para vocês a vida que há na lei, e não somente o jugo que há na lei que vocês conhecem. Queridos, não há graça sem lei, e não há lei sem graça. Pega esse mistério no teu coração. Aleluia. Mateus 6, vou ler desde o primeiro aqui. Fala sobre como viver no reino. Você entende o que é um reino? Num reino há democracia, sim ou não? Sim ou não? Quem é bom de história aí, sim ou não?
Então por que a gente quer viver da forma que a gente quer, irmãos? Por que a gente quer determinar a forma de nós caminhar, a forma de tomar decisões, a forma que nós vamos fazer os nossos negócios? Se não há democracia, então existe alguém soberano que governa sobre tudo. Então, se existe uma lei nesse reino, eu preciso conhecê-la para fazer parte do reino. Querido, se você não vive debaixo da lei do Senhor, que rege o reino de Deus, não é no reino de Deus que você está vivendo, você está enganado. Agora, se a lei do Senhor domina as tuas atitudes, a forma de você viver, então é debaixo do governo dele que você está. Versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade, obras e justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O que fala na sequência aqui no versículo 5? Fala sobre o quê? Sobre o quê? Qual que é o título que ela diz ali? Oração modelo. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava dizendo, não faça como esse. Primeiro, Ele nos ensina do 1 até o 4, o que nós não devemos fazer. E se Ele nos ensina o que nós não devemos fazer, Ele também precisa estabelecer um modelo daquilo que precisamos fazer. Porque não adianta eu chegar e falar para você, não faça isso. E você pergunta, tá, mas o que eu faço? Não sei, mas não faça isso. Um pai que entende o destino dos filhos, ele vai dizer para os filhos não fazer, mas ele vai dizer o que os filhos têm que fazer. E quando nós lemos a Bíblia, em toda a Bíblia nós temos um modelo deixado por Deus. Na sequência, o Senhor ensina como eu devo orar. Ele diz, vai para o teu quarto, meu filho. Vai para lá, se tranca lá, você e ele. Porque, irmão, o papo é reto. Ninguém precisa saber. O alinhamento a partir do quarto, para depois acontecer lá fora. Não adianta eu fazer como os escribas e os fariseus faziam aqui, gritar pelas esquinas e bater no peito e dizer, eu sou o cara. Mas se a minha vida não condiz com um quarto de oração e uma vida em Deus. Ele segue dizendo aqui sobre o modelo da oração, ele fala, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Você percebe como a primeira frase da oração já nos chama para um lugar de inteira responsabilidade para com esse reino? Ele está falando para nós que nós temos uma responsabilidade nessa oração. E a responsabilidade que ele está dizendo no primeiro trecho da oração é que nós precisamos santificar o nome de Deus mediante a nossa vida e as nossas atitudes. Porque ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já parou para pensar nessa palavra, santificado seja o teu nome? Já parou para pensar no que Deus e no que o Filho está dizendo para você, está chamando você? Ele está dizendo para que todo o resto dessa oração funcione, você precisa compreender um princípio. As tuas atitudes precisam santificar o nome daquele que você diz que governa sobre a tua vida. Porque se a tua atitude não condizer com aquilo que você fala, logo não é Ele quem governa sobre você, e todo o restante da oração não vai ter valia nenhuma. Santificar significa separar de tudo o que é comum e profano, estimar, prezar, honrar, reverenciar e adorar como divino e infinitamente abençoado. Com esse início nós estamos dizendo a Deus algo que Ele ainda não sabe, não, de maneira alguma. Nós estamos reconhecendo a veracidade do santo ser de Deus. Nós estamos expressando a nossa admiração, louvor e o louvor pela grandeza de quem Ele é. Querido, toda vez que eu faço essa oração, o primeiro questionamento que vem é se o modelo está correto. Sabe o que eu tenho feito na minha vida nesses dias? Eu chamo você a fazer também. Que você olhe no final do teu dia e pergunte para você, dizendo, Deus, as minhas atitudes no dia de hoje santificaram o teu nome? Eu cumpri o primeiro princípio da oração modelo que o Senhor nos deixou?
Porque não adianta eu ir fazer oração de 5 horas, irmãos, se eu não estou santificando o nome de Deus, eu estou quebrando um modelo. Tem um modelo. Diga para você assim, tem um modelo. Diga, tem um modelo. E se o modelo não alinha a forma que eu faço, logo eu não estou caminhando no modelo correto. Então, quando eu chego ao final do meu dia, eu pergunto: Senhor, eu santifiquei o Teu nome nas minhas atitudes, eu santifiquei o Teu nome na forma que eu conduzi a empresa que o Senhor me deu, eu santifiquei o Teu nome na forma que eu conduzi o casamento que o Senhor me deu, eu santifiquei o Teu nome quando eu dei a educação para os meus filhos, eu santifiquei o Teu nome na hora que eu fui pagar as contas as quais eu fiz. Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Porque não adianta eu orar pedindo que Ele perdoe os meus pecados se eu não santifiquei o nome dEle, que é a primeira exigência do modelo correto de oração que Ele propôs ao meu coração. Santificado seja o Teu nome. Já percebeu quantas vezes nós oramos essa oração? Quando eu jogava futebol, nós orávamos, tinha uma reza e uma oração. Reunia todo mundo, fazia aquele bolo e rezava a Dona Maria. E aí depois fazia a oração que todo mundo queria. Pai nosso que está no céu, correndo, nunca vi orar tão rápido. Aí termina a oração, grito de guerra e vamos para cima, perna na cabeça do juiz, chute na perna do irmão, quebra a perna de um, soco na cara do outro, perdoa as nossas dívidas. Oramos, mas somos ignorantes sobre aquilo que estamos orando. Vamos orar o Pai Nosso por quê? Porque dá sorte. Ensinaram para mim que orar o Pai Nosso dá sorte, então você tem que ter sorte. Preciso ganhar o jogo. Agora, se eu vou quebrar princípio e matar um no campo, não importa. Importa que eu tenho que ganhar o jogo. O troféu tem que ir para a minha casa. Então não precisa ser crente naquela hora, irmão. Dá voadora no juiz e pronto. Estou falando de mim, não de você. Mas a pergunta é: eu santifiquei o nome de Deus no período que eu estava fazendo esse jogo? Ou eu só orei porque eu aprendi que deveria orar e é a mandinga para dar sorte, para eu não me machucar no campo? Percebem que coisas simples nós quebramos princípios? Agora quando... Cara, eu não sei você, mas eu fico doido quando eu começo a ler a Bíblia. Deus não é gente. Tem tanta coisa escondida ali. Na verdade não está escondida, a gente que é ignorante mesmo. E quando você começa a ler a Bíblia na companhia do Espírito Santo, você fala: meu Deus. Porque você não lê por ler, você lê para compreender. E Deus só revela a verdade para os filhos, Ele não revela para os curiosos. Quem são os filhos? Aqueles que se sujeitam ao governo dele. E aqui quando Jesus revela essa oração, Ele estava falando: eu vou ensinar vocês, filhos, como vocês devem orar. E Ele dá um padrão. Primeiro, santificado seja o teu nome. A segunda coisa que Ele fala: venha a nós o teu reino. Ele está dizendo: se você cumprir a primeira, a segunda te alcança. Se você santifica a Deus através da tua vida, honra a Deus através da tua movimentação, é impossível que o reino dele não venha sobre você e governe através de você. Venha a nós o quê? O teu reino. A terceira coisa, o que ele diz? Faça-se o quê? Faça-se o quê, queridos? Então a pergunta é: Deus vai fazer a tua vontade ou a vontade dele? E por que você insiste em fazer as orações pedindo para que as suas vontades se cumpram? Sendo que a oração que Ele nos deixou, Ele disse: você precisa se sujeitar ao meu governo e você precisa orar para que a minha vontade alcance você. Não é a tua vontade, mas é a minha vontade. Por quê? Porque quando eu oro isso, eu estou dizendo: eu estou sujeito ao governo do teu reino. Vocês conseguem compreender isso, queridos? Faça-se a tua vontade assim na terra como... Ele está dizendo: Senhor, que a realidade que está nos céus nos alcance aqui na terra. Por quê? Porque nós santificamos o teu nome. Vocês veem a oração que Jesus faz em João, quando ele faz a oração para os seus amigos, ele fala: eu santifiquei
eu glorifiquei o teu nome para cada um daqueles que você confiou a mim. Ele estava dizendo, eu fiz com que eles te conhecessem através das minhas atitudes. Porque tudo o que eu fiz não foi revelar quem eu era, mas foi revelar quem você era. Sabe o que Deus espera de nós, amados? É que nós venhamos a revelar quem Ele é. Porque quem nós somos é muito ruim e muito feio. Cada vez que nós revelamos quem somos, é porque nós não estamos debaixo do governo de Deus. E quem caminha há mais tempo perto de mim, quem já me conhece há muitos anos, já viu eu me revelar eu quem eu sou. O mau homem, o desgraçado homem que habita em mim. Mas quando nós nos sujeitamos ao governo de Cristo, automaticamente nós só vamos revelar quem Ele é e não quem nós somos. Mediante a esses 3 princípios, nós temos o direito de falar para o Senhor: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, por que a coisa não está acontecendo para mim? Sou teu filho. O que está acontecendo? Você falou que é meu pai. E por que o pão nosso de cada dia não está vindo? É porque você esqueceu da regrinha de 3 que vem antes. E porque você não cumpre o princípio, o modelo das 13 regrinhas que vem antes, o pão de cada dia vai faltar, porque você é senhor de você mesmo, e não é o Senhor que é senhor sobre a sua vida. Porque é impossível que Deus minta. E é impossível que, se Ele governa sobre a tua vida, você não venha ter o pão de cada dia para que você coma Ele. É impossível. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Essa oração, irmãos, eu acredito que ela resume o todo do princípio da palavra de Deus e da lei do Senhor. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me tem devido. Será que é nessa proporção que nós temos orado? É o modelo de vida que nós temos? Porque é muito fácil chegar para o Senhor pela manhã ou pela tarde, geralmente é no final do dia, né? Dobra o joelho e fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Não vou nem falar quais porque eu não lembro, mas eu sei que eu fiz alguns hoje. Então, como eu aprendi, eu vou orar pedindo perdão, porque vai que Jesus vem e eu morro. E aí eu vou para o inferno. Não entendeu a graça ainda? Preciso entender lá. Mas eu oro pedindo para o Senhor perdoar os meus pecados. Mas quando eu lembro do nome daquela pessoa, eu faço uma oração diferente. Falo: Senhor, assim como usaste o teu profeta Elias, manda fogo do céu e consome esse desgraçado. Porque eu não suporto olhar para ele. Aí eu pergunto: qual que é o padrão mesmo da oração? Perdoa os meus pecados. Mas tem uma forma dele perdoar os meus pecados. E qual é? Assim como eu perdoo aquele que tem pecado contra mim. Então, na verdade, no final do teu dia, você não tem que ficar lembrando de quem te feriu. Você tem que se lembrar de quantos você precisa perdoar para que você também seja perdoado. O problema é que nós chegamos no final do dia pensando em quantos pecados cometemos. Na verdade, nós precisamos chegar no final do dia perguntando: Senhor, a quem eu devo liberar perdão para que eu seja perdoado daquilo que eu fiz? Porque não adianta eu pedir perdão de pecados se eu não perdoo aqueles que pecaram contra mim. Sabe onde nós mais pecamos? Nós mais pecamos por não amar aqueles que são próximos a nós, assim como o Senhor os ama. O nosso pecado mais terrível nesses dias é a falta de amor ao próximo. É a falta de olhar para o próximo e parar de olhar para o nosso umbigo. É a falta de parar de olhar para aquilo que nós queremos fazer e nos preocupar com o todo e não somente com aquilo que nós queremos. O que falta nesses dias, irmãos, é nós adequar a nossa vida ao padrão correto, ao modelo correto, aquilo que nos foi dado e nos foi proposto. Toda a geração, todo o povo, toda a nação, em determinado tempo, recebeu o modelo de Deus de como deveria caminhar. A oração do Pai Nosso remete a Gênesis 2. Ele está falando: existia um modelo perfeito. E enquanto Adão caminhou nesse modelo perfeito, ele glorificava e ele santificava o nome do Pai todos os dias.
Porque todos os dias ele exercia o seu sacerdócio e ele fazia ao Senhor. E sabe o que acontecia? Todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o pai vinha para estar com quem? Com o homem. E por que ele vinha para estar com o homem? Porque todo o dia, em todos os momentos do dia, o homem passou um tempo de adoração ao Senhor. Querido, eu não adoro somente quando eu estou aqui com as mãos levantadas e cantando cânticos. Aqui eu estou cantando e é uma forma de adoração. Mas eu adoro ao Senhor quando o meu dia reflete quem Ele é. Eu adoro ao Senhor quando no trabalho eu apresento e eu santifico o nome dEle. Eu adoro ao Senhor quando no meu casamento eu santifico o nome dEle. Eu adoro ao Senhor quando na atitude que eu tenho com os meus filhos eu santifico o nome dEle. Eu adoro ao Senhor quando meu patrão me sacaneia, pisa na bola comigo e eu não dou o troco. E eu amo Ele e falo, Senhor, abençoa a vida dele. Eu adoro ao Senhor quando alguém me logra, me rouba. Eu digo, Senhor, abençoa a vida dele. Porque o meu desejo, o Adão caído que habita em mim, quer matar o desgraçado. Mas eu tenho que por mim não devo mais e não governo mais a minha vida. Então, Senhor, traz o teu governo sobre mim e libera sobre essa vida o perdão que ela precisa para caminhar. Porque qual é o modelo? O modelo é aquele que Deus estabeleceu. Pedir para as crianças não ficarem andando, se movimentando, que está tirando a atenção. Vamos sentar. Eu perco o padrão, logo eu começo a me movimentar da forma errada. E por que eu perco o padrão? Porque eu paro de olhar para Cristo e começo a olhar para as minhas necessidades. Por que eu deixo de fazer da forma correta? É porque eu paro de olhar para Jesus e começo a olhar para aquilo que eu quero. A Bíblia fala em Tiago, se eu não estou enganado, deixa eu encontrar aqui. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. E por que nós pedimos mal? Porque nós pedimos para esbanjar em nossos prazeres. A pergunta que eu gostaria que você se fizesse hoje é se o padrão de oração que você tem orado condiz com o padrão de oração que Deus deixou. Porque se eu tenho orado somente para necessidades serem supridas, é porque o padrão da oração minha está errada. Se eu tenho orado só pedindo coisas para Deus, e toda vez que eu vou até Deus, eu peço só coisas para satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, é impossível a minha oração estar adequada ao princípio e ao modelo deixado pelo Senhor. Porque se eu cumpro os 3 princípios do começo da oração do Pai Nosso, todas as outras coisas que vêm na sequência me alcançam, porque eu estou no padrão do céu. Agora, se eu não cumpro o princípio, se eu não santifico o nome de Deus, automaticamente as minhas orações, elas vão ser almáticas e vão ser orações presunçosas. Eu vou sempre chegar ao Senhor pedindo coisas e reclamando das coisas que não estão acontecendo. Por quê? Porque o padrão que Ele me deixou não tem sido aquilo que rege a minha forma de movimentar e a minha forma de orar. Quando a palavra fala sobre um padrão de oração, ela não está dizendo que você deve todo dia dobrar o teu joelho e orar somente o Pai Nosso. Ele está dizendo a tua forma de orar tem que condizer com aquilo que eu deixei como padrão. Se fosse para nós orarmos todo dia o Pai Nosso, não seria uma oração modelo, seria uma reza. Porque reza é aquilo que você decora e faz. Mas oração é aquilo que condiciona a tua caminhada. Eu oro porque eu quero me tornar aquilo que eu estou orando. Eu oro porque essa oração precisa tornar a minha vida isso que eu estou pedindo. A oração no grego, ela significa desejar. Se a minha oração é segundo os meus prazeres e os meus desejos, eu só estou desejando segundo a minha carne, então ela não é uma oração. Mas se a minha oração é segundo o modelo de Deus, eu desejo a vontade de Deus na minha vida, logo Deus fará na minha vida tudo aquilo que precisa ser feito. Desconstrua essa mentalidade que você precisa rezar o Pai Nosso todo dia. Não, você precisa pegar o padrão do Pai Nosso e caminhar sobre ele. E eu digo que não tem como nós cumprir todo o Pai Nosso, toda a oração modelo, sem que primeiro nós cumpramos a primeira: santificado seja o teu nome.
A pergunta que eu quero que você saia nessa noite daqui é se você tem santificado o teu nome nas suas atitudes. Se o teu casamento, se o teu namoro, se a criação dos teus filhos, se a tua empresa, se o teu trabalho, se a tua forma de tratar o próximo, se a tua forma de tratar o seu pai e a sua mãe tem santificado ao Senhor. Porque se ela não tem santificado ao Senhor, você precisa voltar para um lugar de arrependimento e precisa entrar novamente debaixo do Senhor e de Cristo sobre a tua vida. Porque a única forma de santificarmos o nome de Deus é fazendo com que as pessoas vejam Cristo em nós e vejam em nós o caráter de Deus impresso dentro dos nossos corações. O Senhor disse que Ele imprimiria nos nossos corações a sua lei. Não mais em pedras, mas em carne. E se elas estão impressas em nossos corações, coração fala sobre consciência, sobre forma de movimentar, sobre forma de tomar decisões. E se elas estão impressas em nosso coração, queridos, é impossível que nós não venhamos santificar o nome do Senhor todos os dias. Pastor, eu quero entender o reino de Deus, como eu já tenho dito há muitos dias. Leia a partir de Mateus 5. Você vai compreender o reino de Deus. E você vai entender que o reino de Deus tem um governo. Você vai entender que o reino de Deus, existem coisas e normas que você precisa entrar para que Ele coloque a tua vida nos trilhos. A minha oração nessa noite, queridos, é que o padrão dos céus e que o modelo de Deus possa ser o cerne da nossa caminhada. A minha oração pela minha vida e pela tua vida nessa noite é que o modelo dos céus seja o que determine o nosso próximo passo. É que o modelo dos céus determine a forma que nós vamos nos mover pela manhã, quando levantarmos amanhã pela segunda-feira. E que o modelo dos céus determine a resposta que nós vamos dar às pessoas que muitas vezes nos agridem e nos perseguem. Se você está sendo perseguido pela tua forma de ser, você não está sendo perseguido pelo Senhor. Por causa do Senhor. Mas se você está sendo perseguido porque você tem estabelecido um modelo e um padrão de vida segundo Cristo, você é bem-aventurado. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e odiarem por causa do meu nome. E quando ele fala por causa do meu nome, ele está dizendo por causa do padrão estabelecido. Se isso tem gerado perseguição em você, fica tranquilo, você está no lugar certo. Você está caminhando no padrão certo. Agora, se você é um bom político, que você consegue se sair bem em toda e qualquer situação, você precisa rever os teus conceitos. E quem está governando sobre você? Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: você precisa perder. Fala para ele: você precisa perder. Porque a única forma de você ganhar é perdendo. Querido, a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Nós só ganhamos quando perdemos. Aquele que perde a sua vida, ganha a sua vida. E aquele que quer ganhar a sua vida, perde a sua vida. Aleluia. Se coloque de pé. O Espírito Santo está falando para algumas pessoas aqui nessa noite, sabe o quê? Ele está olhando para você e dizendo para você: perdeu. Perdeu, irmão. Mas no final da palavra perdeu, ele está dizendo bem assim: mas você está ganhando algo que ninguém pode comprar. Querido, aquilo que Deus deposita em nós é eterno, dinheiro nenhum compra. O padrão de Deus precisa ser estabelecido em nós como igreja. Porque se nós tivermos esse padrão, esse modelo, nós vamos alcançar a nossa cidade, nós vamos alcançar a nossa região. Deus nos estabeleceu nesse lugar. Mas essa região precisa ser tocada pelo padrão e pelo modelo que habita em nós. A tua casa, o teu trabalho, o bairro que você está colocado e plantado, precisa ser transformado pelo padrão dos céus. Eu quero orar com você agora e é um bom momento para você pedir perdão. Você chegar até o Senhor e falar: Senhor, se até agora
Os padrões não estão adequados, por favor, Senhor. Deixa com que eu me adeque ao modelo correto. Me dá uma forma de eu santificar o Teu nome. Se até agora eu não consegui santificar o Teu nome, eu te peço que eu possa, a partir de agora, santificar o Teu nome. Mas você não vai santificar o nome de Deus pela tua força, irmão. Você vai santificar o nome dEle pela força que há somente nele. Não é pela tua força, não é pelo seu braço, mas é por Ele. Mas pastor, como eu faço isso? Morra e se entregue inteiramente para Ele. Porque não é pela tua força, não é pelo teu jeito, mas é pela força e pelo jeito dEle. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Eu acho que você já podia estar orando, não precisa esperar por mim. Pai, mediante a Tua palavra nessa noite, nós nos colocamos, Senhor querido, na Tua presença. E nós queremos pedir, Senhor, governa sobre nós, Pai. Governa sobre as nossas atitudes, governa sobre a nossa vida, governa sobre a nossa mente. Senhor, que nós possamos sim dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Senhor, que nós possamos santificar o Teu nome, Senhor. Se até agora não temos feito isso, Senhor, por favor, gere em nós, Pai, desejo, gere em nós vontade de viver segundo o padrão dos céus. Gere em nós o desejo de viver segundo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, mata aquilo que ainda habita em nós, Senhor. Mata, Senhor, os desejos, Pai, que ainda gritam mais altos do que a Tua vontade em nossos corações. Sabemos da nossa natureza e sabemos que a nossa maior guerra todos os dias é contra as nossas vontades e os nossos desejos. Sabemos que a nossa carne milita contra o Espírito e sabemos que todos os dias há uma batalha, Senhor, militando dentro de nós. Mas por favor, Senhor, gere em nós um coração temente a Ti, Senhor. Por favor, Senhor, gere em nós um coração desejoso da Tua palavra. Gere em nós o que Salmos 1 fala, Senhor. Gere em nós, Pai, prazer, desejo pela Tua lei e pela Tua palavra. Gere em nós um coração disposto a obedecer, um coração disposto a se sujeitar àquilo que Tu queres e não àquilo que queremos. Gere em nós o Teu caráter, imprime em nós a Tua lei. Meu Deus, que nós não venhamos só ler acerca dessas coisas, mas nós venhamos olhar para dentro de nós e falar, Senhor, a Tua lei está escrita dentro do meu coração. Ela foi escrita na minha carne, para que a minha carne compreenda que existe uma lei que domina sobre ela e que a sujeita ao senhorio de Cristo. Nós queremos nos sujeitar à Tua lei, Senhor, e à Tua palavra. Nós queremos sujeitar toda a nossa vontade a Ti. Nós queremos sujeitar os nossos desejos a Ti. Nós queremos dizer que em nós, Pai, não habita mais a nossa vontade e o nosso desejo, mas habita a Tua vontade e o Teu desejo. Nós queremos santificar o Teu nome, Senhor, para que o Teu reino venha a nós e para que nós possamos fazer conhecida a Tua vontade e a Tua lei. Nós pedimos perdão, Senhor, nessa noite. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque ainda temos, Senhor, construído segundo as nossas medidas, ainda temos construído segundo as nossas normas, ainda temos feito segundo aquilo que propusemos no nosso coração, sendo que nós precisamos ir para a cruz, ir para Ti, morrer nesse dia, para que o Teu governo venha sobre nós, para que as nossas atitudes sejam, Senhor, tomadas mediante o governo de Cristo em nós e sobre as nossas vidas. A minha oração, Senhor, eu falo como Isaías e não como toda a congregação. A minha oração é que o Senhor governe sobre a minha vida e sobre as minhas atitudes. E o meu pedido para toda a congregação e para toda a casa é que o Senhor governe sobre eles e sobre as atitudes que eles têm tomado. A minha oração é que o Teu governo nos alcance e que a Tua vontade domine sobre tudo em nossas vidas. Em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Diga aleluia, queridos. Libere incenso ao Senhor. Santifique o nome dEle. É um bom momento para você fazer isso. Santifique o nome dEle. Coloque Ele como primeiro em teu coração. Coloque Ele como primeiro na tua vida. Coloque Ele como primeiro nas tuas atitudes. Coloque Ele como primeiro em tudo e em todas as coisas. Xerra marrone caste que ramase. Romianara stoque rarabasoque
Recebe o cheiro suave às suas narinas, Pai, que estamos liberando neste lugar, em forma de adoração, em forma de arrependimento, em forma de adoração, em forma de dança, em forma de expressão, na forma com que estamos nos expressando, Senhor. Ah, Senhor, recebe, Pai. Como um coral, libere essa canção. Chame a existência de um reino que governe sobre tudo, a tua vida e sobre todas as coisas. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, Como um só homem, diga. venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, E venha e permaneça. teu reino inabalável, Que venha e permaneça. teu reino inabalável, Que venha e permaneça. teu reino inabalável, Que venha e permaneça. teu reino inabalável. Te adoramos, Senhor. Damos todo louvor, toda honra e toda glória ao teu nome. Pai, que não seja uma simples canção, Senhor, mas que seja uma oração de um coração dedicado a fazer a tua vontade. Que não seja uma simples canção, mas que seja de um coração rendido ao governo de Cristo. Que não seja uma simples canção, mas flua de um coração desejoso a ser governado pelo Senhor. Que não seja uma simples canção, mas que seja de uma mente e um coração dedicados ao governo do teu Espírito, Senhor. Aleluia. Chora barrando roki arabache. Romene carasto rebate que amasso. Rine caramano que arabasto que arabache. Rebarano rore carachete que. Te adoramos, Senhor. Libere incenso a Ele. A oração dos santos é incenso ao Senhor. A oração dos santos é incenso ao Senhor. Existem taças, existem cálices nos céus que estão depositando as nossas orações. Então libere incenso, libere oração, libere adoração, para que os cálices encham. Chera barrore caracê. Seja curado. Se alguém no nosso meio é enfermo, seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado. Seja o centro, Seja curado. Seja curado. Seja curado no corpo. Seja curado nos ossos. Seja curado no sangue. Seja curado nos órgãos. Seja curado na mente. Seja curado no sentimento. Seja curado. seja o centro, Chora, barara, abaixei. seja o centro de Eca, tudo. Cheio. Chore, mano, que rarabastou, que rebaixei. Ei. Remarore, cane, carabachei, que amasso. Aleluia. 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 Aleluia.
Aplauda aquele que vive. Aplauda o Rei da Glória. Aquele que é digno. O único digno. Aleluia. 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 Ei! Te amamos, Senhor. Aleluia. 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 Faça o teu quarto como esse culto. Faça o teu tempo com Deus como esse momento que estamos tendo aqui. Faça o teu secreto como estamos fazendo aqui agora. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua semana seja poderosa em Deus. Que você cumpra o propósito para que você foi chamado. E que o Senhor se revele através de você todas as horas e minutos dos dias que virão a partir da tua saída daqui. Que você seja aquilo que Deus quer que você seja. E que a graça do Senhor te alcance e alcance a cada um que está à tua volta. Vai em paz em nome de Jesus. E brilhe a luz que há em você para que os outros vejam a luz do Senhor na tua vida. Abrace alguém antes de ir embora, querido. Alguém que você não tem o costume de abraçar. Abrace alguém antes de sair desse lugar.